Quando tu tem uma ansiedade financeira muito grande, isso é desadaptativo, porque ao invés de fazer com que tu haja, ela faz com que tu procrastine. Eu preciso lutar ou eu preciso fugir desta condição adversa. E a ansiedade, ela nos permite isso. Ele diz que a ansiedade financeira é uma preocupação excessiva, prolongada e emocional em relação às finanças pessoais, que ela está ligada inclusive com um sentimento de fobia. Se você é uma pessoa que é mais temperamental, que você é uma pessoa mais sensível às flutuações dos acontecimentos do dia a dia, cuida. E ainda mais se você é mulher, porque tem uma tendência de você ter e apresentar maior ansiedade. Portanto, uma pessoa que tem ansiedade financeira, ela vive no que é urgente e não o que seria prioridade para resolver o problema. Chegando no final do ano, eu acho que é uma das fases que mais leva a reflexões. Eu percebo que e não é só uma percepção minha, né, eu tenho vários amigos psicólogos, acompanho muitos psicólogos e eles sempre dizem assim: "Nossa, essa fase do ano existe uma maior demanda por terapia, por aquela sensação de frustração, de que eu não dei conta de fazer tudo o que eu devia, e que acabei gerando ansiedade". Se nós formos falar do ponto de vista financeiro, é nessa fase que a gente olha assim diz: "Poxa, eu planejei que acontecesse isso no meu ano e daqui a pouco não aconteceu exatamente o que eu tinha planejado", e isso veio a fazer com que eu desperte, né, eu sinta maior ansiedade. Então o que é a ansiedade financeira? Quais são o que determina que tu tenha mais ou menos ansiedade financeira? Quais são as consequências de ter a ansiedade financeira? Que isso afeta na tua vida? E quais são as resoluções, quais são os caminhos para tratamento e resolução desses problemas? É exatamente sobre isso que vai se tratar o nosso episódio número 108 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas temos aí um episódio novo, trazendo o que há de mais novo dentro das finanças comportamentais de uma forma simples e aplicável nas suas vidas. E falando em trazer o mais novo, eu desenhei esse episódio justamente porque eu encontrei, né, identifiquei um artigo que foi publicado agora em abril de 2024, agora, nós já estamos no final de 2024, mas foi publicado em abril de 2024 tratando exatamente desse tema de ansiedade financeira. Então é um artigo super novo, que teve como objetivo mapear todas essas questões, né, de o que é a ansiedade financeira, o que faz com que uma pessoa tenha mais ou menos ansiedade financeira, quais são as consequências disso e quais são as resoluções, e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje, como eu já havia mencionado. Eu acho legal isso, né, porque já tem um episódio aqui falando sobre ansiedade financeira, mais ou menos um ano e pouco atrás, só que esse artigo ainda não tinha sido publicado. E não existia um estudo que realmente fizesse uma revisão sistemática do tema e que nos trouxesse todo o arcabouço, né, todas as questões que se discutem quando o assunto é ansiedade financeira. E isso que eu acho que é uma das coisas mais legais aqui do podcast, que eu sempre estou em contato com a literatura, o que está saindo de novo e trazendo para cá realmente esses insights e esses ensinamentos que podem impactar nas nossas vidas. Antes de começar, né, temos aí microfone novo no podcast Mais que Finanças. Havia alguns ruídos, algumas coisas, né, e eu sempre estou nessa tentativa de nós, desenharmos e fazermos de uma forma que fique mais agradável possível para que o tema central seja aquilo que realmente chame a atenção, e por vezes um ruído ou outro incomoda bastante, então nós estamos aí investindo para que vocês tenham uma sonoridade perfeita também, logo tá chegando câmera nova, e aí nós vamos, evoluindo nessas questões. Espero que o som fique melhor, temos aí um novo microfone maior, aparece um pouco mais na gravação para quem está me assistindo no YouTube, mas, eu acredito que o som vai ficar muito melhor, muito mais claro e transparente, assim, né, transparente no sentido de ficar sem ruídos, então eu espero que tu goste aí também. Enfim, vamos começar o episódio de hoje falando sobre esse assunto que realmente, assim, eu,
eu percebo o quanto isso é impactante na vida das pessoas, essa sensação de ansiedade. Então, entender esse contexto e nós realmente trabalharmos para mudar esse contexto, isso vai fazer com que a gente viva melhor. E esse é um dos objetivos aqui do podcast, que a gente consiga viver melhor. Para começar, vamos entender assim, ó. Quando a gente pensa em ansiedade, nós sempre pensamos, nossa, a ansiedade é ruim. Só que não. Existe uma vantagem evolutiva para que nós tenhamos a ansiedade. Então é importante nós entendermos como que a ansiedade funciona no nosso cérebro. Existe uma vantagem na ansiedade? Qual a vantagem da ansiedade? E sim, existe uma vantagem na ansiedade e ela foi selecionada. Se nós formos pensar assim, o que que é a ansiedade, né? O conceito de ansiedade geral, ele sempre vai dizer que a ansiedade é uma resposta adaptativa a questões imprevisíveis. Então é quando eu não sei o que vai acontecer logo ali na frente, isso me gera essa sensação de ansiedade, essa sensação de imprevisibilidade, me gera um desconforto. E este desconforto, na maior parte das vezes, está vinculado com um sentimento negativo. Então, é uma questão de, meu Deus, o que que vai acontecer ali na frente? Só que por que que isso, de certa forma, foi adaptativo? Porque pense que você está, e esse é exatamente o exemplo dado num artigo, que vai estar aqui na descrição também, que fala sobre a neurobiologia da ansiedade. Ele diz o seguinte: opa, bati, será que pega testes ao vivo do microfone novo? Eu bati na mesa e eu não sei se o ruído pega. Se o ruído não pegar, significa que é um negócio muito bom mesmo, porque eu dei uma boa batida no meu joelho no ferro do meio da mesa. Mas voltando, né, a questão dessa ansiedade, qual é o exemplo que ele dá no artigo? Ele diz o seguinte: suponha que você está, em um quarto escuro. Quando você fica ansioso porque você não sabe, é imprevisível o que pode surgir ali naquele quarto ansioso, você tem uma resposta fisiológica a isso. Você fica mais alerta, você fica com, às vezes, até um, assim, o coração bate mais rápido, né? Tu tem uma função ali toda se moldando. Pra quê? Por que que tu fica mais em alerta? Porque isso é como se acordasse todo o teu sistema para que, em caso de algo acontecer, você está pronto para agir. Então é como se a ansiedade, esse alerta que a ansiedade gera, ela fosse determinante e adaptativa para te deixar pronto para ação. É como se você, diante de alguma coisa ruim que acontecesse, está pronto para luta ou fuga, que é uma das construções que nós temos fisiologicamente, né? Eu preciso lutar ou eu preciso fugir desta condição adversa. E a ansiedade, ela nos permite isso. Então, desse ponto de vista, a ansiedade, ela é funcional e ela é adaptativa. Porque, diante de contextos como esse, ela nos permite que nós lutemos ou fugimos, que nós possamos reagir, que nós não fiquemos, apatetados, eu diria assim. Ligar um ar aqui. 1 minuto. Eu achava que eu já tinha ligado o ar, mas ele não tinha ligado. Está calor. Agora sim, menino. Então, isso, inclusive, é uma resposta adaptativa, né. O que me fez querer ligar o ar-condicionado, do ponto de vista de equilíbrio de temperatura, não que eu tenha ficado ansiosa, mas eu comecei a sentir que eu estava com calor. E aí, é funcional eu ter um movimento, uma ação de ligar o ar-condicionado. O que isso tem a ver com a ansiedade? É a mesma coisa. A ansiedade no momento que, diante de uma circunstância, você percebe que ela está te gerando desconforto, tu vai agir para contornar esse desconforto, né. Então, para voltar ao conforto, digamos assim, né, porque sempre nós estamos buscando esse conforto. O que eu quero dizer até aqui é que existe uma adaptabilidade da ansiedade. Só que, do ponto de vista para o dinheiro, por exemplo, nós, quando estamos em estado de ansiedade, nós saímos deste contexto funcional e nós entramos num contexto desfuncional. Ou seja, nós percebemos perigo,
nós percebemos risco, nós percebemos que nós podemos, sei lá, acontecer alguma coisa muito imprevisível e ruim, de uma forma que é muito além do que verdadeiramente é, entendeu? É como se você sobrevalorizasse o perigo. E aí você vai ter uma ansiedade financeira. Só que antes de entrar no conceito efetivo de ansiedade financeira, eu quero sintetizar o que acontece no nosso cérebro quando nós estamos tendo estas reações. Então, o que nós sempre temos que perceber? O nosso comportamento, ele vai ser uma resposta, né, ao que está também acontecendo no nosso cérebro. Então funciona sempre mais ou menos na seguinte ordem, digamos assim. Eu tenho um estímulo. Esse estímulo, ele gera uma alteração no meu cérebro, e a partir desta alteração no meu cérebro, eu vou ter, né, um comportamento relacionado com o que está sinalizando ali o meu estado de emocional, ou o meu estado de projetar o que vai acontecer. Então, sempre vai ter o estímulo vai mudar como que o meu cérebro está funcionando, e eu também vou acabar mudando o meu comportamento. Quando nós falamos de ansiedade, quais são as entradas, e é interessante a gente entender que tem entrada interna e entrada externa. Quais são as entradas que vão sinalizar: "Olha, temos perigo aqui"? Bom, quando nós falamos no quarto escuro, por exemplo, essa é a nossa informação externa. Quando essa informação externa de perigo ela vai entrar por 2 vias dentro do nosso cérebro, essa informação. Ela vai entrar na tua amígdala, que é onde tu vai identificar e reconhecer essa ameaça, então vai ser ali teu centro de medo, digamos assim. E ela também vai entrar essa informação no teu hipocampo. O que é o hipocampo? O hipocampo é onde nós guardamos as nossas memórias, é onde está o nosso aprendizado. Então, se você está num quarto escuro e você identifica que isso é perigoso porque você já aprendeu em algum outro contexto que isso é um contexto de perigo, o seu hipocampo vai pegar essa informação e vai sinalizar para o restante do teu cérebro que aquele contexto é perigoso, entendeu? Então, vai vincular a percepção de ameaça na amígdala versus o que tu já aprendeu sobre o que é ameaçador, que vai ser sinalizado pelo teu hipocampo. Então, essas informações externas, elas vão vir e vão movimentar essas duas áreas do nosso cérebro. Paralelamente, também há o que nós chamamos de informações interoceptivas. É quase um trava-língua, vou ler para ficar direitinho. Interoceptivas. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho problemas com palavras, né? Eu tenho dislexia e aí eu às vezes troco as palavras, às vezes não consigo pronunciar a palavra como deveria, enfim. Eu tenho esses desafios a enfrentar, o que é apenas um desafio e não interfere, eu acredito, em nada, né? Torna, às vezes, até engraçado, digamos assim. Eu me divirto com meus próprios erros, né? Porque chorar e sofrer não adianta nada, então pelo menos eu me divirto e, obviamente, tento corrigir. Mas, voltando, então, existem essas informações externas e existem essas informações internas, que são essas informações interoceptivas. Essas informações internas, quem vai estar monitorando é a nossa ínsula, né? E a nossa ínsula, ela vai traduzir essas sensações em respostas fisiológicas. Ela vai... É a partir dela que também vai ser disparado, assim, o meu coração vai bater mais alto, a minha pele, a condutância da pele vai ficar mais, né? Vou ter sudorese, enfim. Todas essas construções vão fazendo com que a minha fisiologia como um todo, diante daquela construção, ela seja alterada. Então, as entradas para essas respostas vão sempre, na grande parte das vezes, estar envolvida com essas áreas. Vão estar envolvida com a amígdala, com o teu hipocampo e com a tua ínsula. E isso vai levar a respostas para outras áreas, né? Porque nós vamos fazendo uma cadeia dessas informações e o nosso cérebro vai fazendo essas conexões. A amígdala, ela vai disparar, né, essas respostas, digamos assim, para
manter esse estado de alerta, né? E o hipocampo e a ínsula, ela vai estar dando informações para o teu córtex pré-frontal medial, tá? Então, olha só, a ínsula, ela vai dar resposta para uma área que vai ser a saída, que vai estar ligada lá, não diretamente com o teu sistema de recompensa, mas está ligada com o teu substrato da base, né? Da base do teu cérebro, digamos assim. E isso, ela vai sinalizar para ali, realmente a gente está em perigo. E por outro lado, o teu hipocampo e a tua ínsula, ela também vai estar passando informação para essa área que é mais racional, que é o teu córtex pré-frontal medial, e também o teu dorso lateral, que é a área mais racional do teu cérebro, também vai estar agindo nesse contexto como uma mediadora, dizendo assim, tá, peraí, cai na real, respira e não pira. Olha só, tu tá me dizendo que o quarto escuro é um baita perigo, mas será que é todo esse perigo assim? Qual é a evidência que tu tem de que realmente isso aqui é muito perigoso? Então, assim, nós não temos nenhuma evidência que nos prove que isso aqui é um perigo. Então, baixa a tua ansiedade aí, que tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então, é como se essa construção, o teu hipocampo e a tua ínsula, tá mandando informação pro teu córtex pré-frontal medial. E paralelamente, o teu dorso lateral também está mandando informação para o córtex pré-frontal medial para fazer esse equilíbrio. Então, é como se o córtex pré-frontal medial estivesse recebendo informação dos dois lados. Uma informação de racionalização e uma informação de corre que tá perigoso. E aí, ali, ele vai ir modulando a resposta a esse ambiente estressor, né, a esse ambiente que talvez seja perigoso ou não, para determinar se a tua resposta vai ser exatamente uma resposta de luta ou fuga, de ampliação dessa ansiedade, ou que está na hora de baixar essa ansiedade e dizer assim, calma, respira, não tá nada de perigosíssimo acontecendo aqui. Então é interessante nós entendermos essa lógica que acontece dentro do nosso cérebro para perceber que por vezes, nós mesmos estamos nesse conflito, né? Mas será que é perigoso? Será que não é perigoso? Será que eu tô em risco? Será que eu não tô em risco? E quando nós estamos fazendo e processando essas informações dessa forma, o nosso cérebro, ele também está processando da mesma forma. Ele também está nessa briga entre uma resposta muito ameaçadora, entre o dorso lateral tentando racionalizar, e aí o córtex pré-frontal medial, né, dando aquele equilíbrio ali para realmente disparar essa resposta, para dizer se essa resposta ela é perigosa lá no basal ou não, para que vai sair efetivamente lá no basal. E aí essas comunicações vão acontecendo. Eu acho incrível entender isso, porque daí nós conseguimos entender esses conflitos internos que acontecem na nossa cabeça e lidar com eles de forma melhor. Para dizer assim, esse conflito vai ser natural. Como que eu minimizo esse conflito e consigo me sentir melhor diante de uma situação que está aparentemente parecendo ameaçadora? Bom, eu preciso de evidências para que eu dê substrato informacional necessário para o meu córtex dorsolateral fazer uma análise coerente para que seja possível avaliar sem uma sobrevalorização do perigo se isso aqui é arriscado ou não. E aí eu começo a fazer esses contrapontos e eu começo a ter um maior discernimento diante das condições em que eu estou, não sendo simplesmente suscetível a distorções que porventura eu posso estar fazendo, sinalizando que determinada situação é extremamente ameaçadora quando na verdade não é. Então, esse equilíbrio, né, essa regulação do entendimento contextual de se aquilo é ameaçador ou não, vai passar por este conflito de análise. E se nós soubermos que esse conflito está acontecendo e nós tivermos maior discernimento para avaliar, nós vamos conseguir controlar melhor a nossa ansiedade. Depois nós vamos falar sobre tratamentos, né? O que a gente já tem aí de tratamento no final do episódio. Mas é só para mostrar que existe dentro do nosso cérebro realmente uma construção de como que a ansiedade, digamos, manipula o nosso cérebro. E isso acontece não só do ponto de vista
de circuitos neurais, do ponto de vista de ativação ou desativação das áreas, mas também existe toda uma alteração hormonal, né? Vai acontecer, por exemplo, uma descarga maior de adrenalina, vai acontecer mudanças que vão não só ser na sinalização das áreas do cérebro, mas também nos quesitos hormonais. Para a gente entender que realmente muda a fisiologia para que daí mude o teu comportamento. Dito isso e entendido tudo isso, é incontestável que é adaptativa a ansiedade. Só que quando ela se torna desadaptativa? Quando eu percebo coisas muito mais perigosas do que ela realmente é. E quando isso se torna constante, duradouro, quando essa ansiedade eu não consigo minimizar ela. Existe uma distorção da avaliação e eu não consigo diminuir ela. E aí eu tenho uma ansiedade disfuncional, né? Porque quando é uma ansiedade adaptativa, ela é curta. Se eu tô num quarto escuro e eu estou me sentindo ansiosa, porque eu não sei se vai ou não acontecer algo ali que é imprevisto e é perigoso, no momento que eu detecto que o contexto ele não é perigoso, a minha ansiedade diminui. E eu fico num estado de homeostase de novo, um contexto de equilíbrio. Isso é uma ansiedade adaptativa. Agora, quando eu não consigo reduzir, né? Eu não consigo voltar para um estado homeostático, né? Eu não consigo voltar para um estado basal equilibrado. Quando eu sigo muito ansioso, quando eu sigo com toda essa descarga de adrenalina, quando eu sigo com coração disparado, quando eu sigo com dificuldade de respiração, quando eu sigo com todas essas respostas da minha amígdala dizendo assim, nós estamos em ameaça, nós estamos em ameaça, quando a tua ínsula segue disparando todas essas respostas interoceptivas de excitação para o medo, e isso é duradouro, aí nós saímos de uma resposta adaptativa e nós estamos indo para uma resposta desadaptativa. E aí a gente tem que cuidar. E o que o dinheiro tem a ver com tudo isso? O dinheiro tem a ver com tudo isso porque nós podemos ter uma resposta em relação ao dinheiro adaptativa. Quando que seria uma resposta adaptativa com o dinheiro? Eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu estou com uma dificuldade de arcar com os meus compromissos, talvez eu esteja gastando demais, então eu estou ficando um pouquinho ansioso. Bom, eu vou ler este contexto, eu vou entender que esse contexto, ele não permite que eu tenha a vida que eu quero, porque eu estou extrapolando as minhas condições, eu estou amplificando o meu risco financeiro. Entendendo isso, eu fiquei ansioso num determinado momento. Ao ler este contexto, eu penso o que eu preciso fazer para sair deste contexto. Esta ansiedade me ajuda nesta ação inicial, só que essa ansiedade não extrapolou o ponto ótimo, digamos assim. Ela só foi uma resposta adaptativa para me colocar em ação. Eu fiz o que tinha que fazer, bom, baixou o nível de ansiedade. Então, desse ponto de vista, essa ansiedade financeira ela é benéfica. Ela faz com que tu resolva o problema que tu tem. Quando que ela se torna desadaptativa? Quando você começa a ler o seu contexto sempre como um ameaçador e você não consegue voltar mais para o seu lado basal. O que é isso? São pessoas que estão constantemente com uma preocupação muito grande com o seu dinheiro. São pessoas que elas não conseguem pensar em outras coisas a não ser pensar sobre dinheiro. É quando eu tenho, e isso é o conceito que esse artigo de revisão trouxe, e isso é muito legal, porque ele mapeou tudo que se tinha de pesquisas sobre a ansiedade financeira, juntou todos os conceitos e elaborou o conceito de ansiedade financeira. E aí ele diz que, vou inclusive ler para ficar fácil de entender, no sentido de realmente ser fidedigna ao que o artigo traz, né? Ele diz que a ansiedade financeira é uma preocupação excessiva, prolongada e emocional em relação às finanças pessoais, que ela está ligada, inclusive, com um sentimento de fobia. Então, quando, a partir das tuas crenças, das tuas atitudes e do teu comportamento, tu tem uma experiência prolongada e negativa em relação à tua situação financeira,
e isso gera inclusive uma sensação de fobia, aí nós temos uma ansiedade financeira disfuncional. E aí você pode pensar assim, mas como não estar assim se a minha situação tá terrível? Ok, pode ser que a tua ansiedade ela tenha subsídio real para existir. A grande questão é que se manter num estado de ansiedade não vai ser protetivo para que você resolva o seu problema. Porque a ansiedade ela vai te gerar todas essas respostas fisiológicas e inclusive uma resposta comportamental que ela não vai te ajudar na resolução do teu problema financeiro. Este é o grande problema. No momento que ela se torna disfuncional, no momento que ela se torna exacerbada, ao invés dela funcionar como uma resposta adaptativa que vai fazer tu agir, pelo contrário, quando tu tem uma ansiedade financeira muito grande, isso é desadaptativo, porque ao invés de fazer com que tu haja, ela faz com que tu procrastine. Ao invés de acreditar que tu é capaz de resolver a tua condição, ela baixa a tua percepção de autoeficácia. Ao invés de fazer com que você busque mais conhecimento, busque entender o que você precisa fazer para resolver o seu problema e realmente ache soluções, ela faz com que você tenha uma fobia de olhar para isso. E aí você foge. Lembra que eu disse que a ansiedade, ela vai ser uma resposta adaptativa que vai nos potencializar a percepção de ameaça para fazer com que nós lutemos ou fugimos? O que acontece é que quando existe uma ansiedade financeira muito grande, você foge. Porque é uma questão de fobia relacionada com isso. E é esta fobia que esse artigo de revisão trouxe de uma forma muito bem explícita. Quem tem ansiedade financeira exacerbada vai apresentar uma sensação de fobia financeira. E essa fobia financeira vai fazer com que você fuja de qualquer questão. Você não vai querer olhar. Você vai fugir disso. E esse é o grande problema. Então, nós temos que entender que a manutenção de uma ansiedade financeira, essa fobia, essa preocupação prolongada, essas sensações emocionais negativas relacionadas ao dinheiro, se nós mantivermos essa sensação, nós teremos problema. E aí a gente entra num outro tópico. Entendi isso. Mas o que faz com que eu fique nessa situação? Quais são as características que constituem o meu estado emocional a ponto de eu entrar numa ansiedade financeira que me leve a um comportamento disfuncional? Quais são os determinantes da ansiedade financeira? O que me coloca em risco para eu olhar e dizer assim, eu tenho um risco de apresentar ansiedade financeira? Quais são as variáveis que eu preciso cuidar para que eu não apresente ansiedade financeira? Porque apresentar ansiedade financeira vai ser pior para a minha vida financeira. O que eu preciso cuidar? E é esse tópico que nós vamos entender agora. Por quê? Porque esse artigo de revisão... Agora eu vou ter que aumentar o ar porque já está dando frio. Esse artigo de revisão... Acho que a pilha tá ruim desse... Agora foi. Nossa, foi para 26. Calma. 23 tá bom. Esse artigo de revisão, o legal desse artigo de revisão é que ele junta todas as pesquisas que já foram feitas na área de ansiedade financeira e ele faz assim um mapeamento de o que determina uma pessoa ter mais ou menos ansiedade financeira, quais são as consequências dessa ansiedade financeira, nós chamamos isso na literatura de antecedentes e consequentes, e entendendo que isso é um perigo para a saúde financeira, para o bem-estar, para tudo isso, como que eu posso tratar? Então ele faz toda essa revisão realmente da literatura para que nós tenhamos maior subsídio para melhorar essa relação. E aí, entrando já nos antecedentes, né? Quais são os antecedentes da ansiedade financeira? O que isso quer dizer? O que me coloca em risco para que eu tenha uma maior predisposição a apresentar ansiedade financeira?
E são 6 fatores que ele compila de todos os estudos a esse respeito e nos sinaliza como aspectos que nós tenhamos que cuidar. O primeiro deles é relacionado com aspectos socioeconômicos, tá? Com variáveis demográficas. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou homem ou se eu sou mulher, minha renda, meu estado civil, enfim, todas essas questões elas vão se constituindo um maior ou menor risco de apresentar elevado nível de ansiedade financeira. O que eles trazem de principal relacionado a isso? As mulheres, elas têm uma maior predisposição a apresentar ansiedade financeira se comparado com os homens. Portanto, se você é mulher, você já precisa ter uma maior percepção, maior atenção com esse tópico. Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma necessidade de segurança muito maior do que a dos homens. Elas têm uma necessidade de... Eu não posso me colocar num risco exacerbado de vida, porque isso vai fazer com que, inclusive, eu não consiga proteger a minha prole, no sentido de cuidar da minha prole, né? Se nós olharmos do ponto de vista evolutivo. Então, a mulher, ela sente muito mais as instabilidades. A mulher, ela vai ser muito mais sensível a qualquer flutuação de renda, a qualquer flutuação externa, sei lá, um Covid. Ela vai ser muito mais suscetível a essas questões do que os homens. Os homens, eles aguentam muito mais essas condições. Eles são muito mais predispostos ao perigo. Eles são muito mais predispostos ao risco. É só nós pensarmos, voltando a essa questão evolutiva, é só nós pensarmos essa questão de os homens, eles saíam para caçar. Então, eles estavam em constante risco. Um leão podia matar eles a qualquer momento. A mulher, ela estava dentro de casa, protegida e cuidando da prole. Então, a mulher, ela vai ter esta necessidade de segurança amplificada, enquanto o homem, ele já está adaptado a viver num contexto de maior perigo. Portanto, o risco da mulher apresentar ansiedade financeira é muito maior do que o risco de um homem apresentar ansiedade financeira. Ela é mais sensível a essas flutuações, esses riscos. Por isso que nós, mulheres, precisamos ter um maior cuidado com reserva de emergência, com uma estrutura financeira sólida, porque se nós não tivermos, há uma maior probabilidade de nós nos sentirmos exacerbadamente ansiosas, e isso vai nos tirar do prumo para tomar boas decisões. Então esse é um primeiro aspecto. As mulheres, elas têm uma maior tendência a apresentar ansiedade financeira. Um segundo aspecto que pode trazer uma maior ansiedade financeira, ainda relacionado com características pessoais, é justamente traço de personalidade. Isso talvez não seja novidade se você já esteja aqui, né, no podcast Mais Que Finanças há bastante tempo. Mas se nós pensarmos nas características que fazem com que uma pessoa tenha maior ou menor probabilidade de ansiedade financeira, os neuróticos, e estou entre eles, que são aquelas pessoas que têm uma maior... quando nós pensamos do ponto de vista de regulação emocional, que tem uma maior flutuação emocional, que tendem a olhar mais os pontos negativos das coisas, que são neuróticos mesmos, que essas pessoas, elas têm uma maior tendência a apresentar ansiedade financeira, assim como, e ele até coloca no artigo exatamente essa palavra, assim como aquelas pessoas que elas têm uma maior predisposição a reclamar mesmo, sabe? Assim, nossa, mais vulneráveis, eu não diria vulneráveis, eu não achei aqui a palavra que ele coloca lá, mas mais chateados até ele coloca, né, que são temperamentais, achei. Sabe aquelas pessoas mais temperamentais, que apresentam mais, assim, são reativas? Essas pessoas, elas vão ter uma maior tendência a apresentar ansiedade financeira. No último episódio, eu falei sobre estados emocionais, né, sobre humor, o fato de que, dependendo do nosso estado de humor, que isso faz com que nós tenhamos maior produção, menor produção, enfim. E aqui no traço de personalidade para gerar ansiedade, se soma ao que eu havia mencionado no último episódio. Por quê? Porque quando... Eu acho que não foi no último episódio. O último episódio foi que eu vou gravando, e esse aqui eu já tô gravando com antecedência, assim, então eu não sei
O último que eu gravei não é o último que saiu pra você, mas no sentido de que eu acho que já deve fazer, então, umas 3 semanas que eu falei sobre essa questão do humor, né? E o que isso tem a ver? Que se você é uma pessoa que ela é mais temperamental, que você é uma pessoa mais sensível às flutuações dos acontecimentos do dia a dia, cuida. E ainda mais se você é mulher, cuida. Porque tem uma tendência de você ter e apresentar maior ansiedade, só que uma ansiedade daqui a pouco disfuncional que vai fazer mal pra ti. E isso vai fazer com que você não tenha um bom resultado financeiro. E às vezes não tem a ver com o quanto você está se esforçando, mas com o quanto você está reclamando daquele esforço que você está fazendo. E aí parece que você faz, não vê resultado, reclama, e a sua vida vira um caos. Portanto, é importante nós olharmos para como que nós reagimos frente às situações, porque isso vai ajudar nós termos um maior equilíbrio emocional em relação a isso e, consequentemente, conter um pouco nossa ansiedade de modo a ter ela só adaptativa e não disfuncional. Então, traço de personalidade é uma questão que a gente precisa cuidar. Outra questão que é imprescindível que a gente cuide é impulsividade, compra compulsiva. Se você tem um traço de impulsividade, o que é a impulsividade? Que é assim, nós temos que distinguir o transtorno de compra compulsiva, em que existe ali uma compulsão efetiva, para a impulsividade. Impulsividade é o seguinte: eu estou andando num shopping, eu vejo determinada coisa e eu vou lá e compro, de forma impulsiva. O que acontece? Eu não fiz um planejamento para que eu fosse lá comprar. Eu simplesmente cheguei lá e comprei. Eu agi de forma impulsiva, eu agi sem pensar. Eu simplesmente me comportei conforme o meu. Eu fiquei pensando como dizer isso, mas conforme o meu piloto automático sugeriu que eu me comportasse. Conforme o meu sistema 1 me sugeriu que eu me comportasse, eu fui lá e me comportei. Isso é impulsividade, que é diferente do meu comportamento de compra compulsiva, que é eu não preciso estar no shopping para estar pensando de compras. Eu estou 24 horas por dia pensando no que eu vou comprar. Eu tenho uma necessidade constante de estar envolvida com compra em horários os mais aleatórios possíveis. Estou deitada na cama pronto para dormir e eu estou pensando o que eu posso comprar. Quando tu tem um afunilamento atencional muito grande, ou um tunelamento atencional muito grande, que tu realmente só vai pensar naquilo e que tu vai manter aquilo mesmo diante das consequências negativas, isso é compra compulsiva. A impulsividade é o ato de agir sem pensar. A compra compulsiva é eu estou constantemente pensando que eu preciso comprar. Então tem essa distinção. E os dois vão amplificar o teu risco de ansiedade financeira. Se tu é uma pessoa mais impulsiva, tu tende a ter mais ansiedade. Se tu é uma pessoa compradora compulsiva, tu tende a ter mais ansiedade. E isso vincula também com, por exemplo, o uso de cartão de crédito e dívidas. Pessoas que têm uma maior probabilidade ao uso de cartão de crédito e têm essa impulsividade com o uso do cartão de crédito vão apresentar maior ansiedade financeira. Mas, Jéssica, o que o cartão de crédito tem a ver com ansiedade? O fato é que o cartão de crédito, ele facilita a impulsividade. Tu te torna mais impulsivo no momento que tu tem, como meio de pagamento, o cartão de crédito. Porque ele diminui a dor do pagamento, como já falei aqui em vários episódios, e ele dissocia o fato de que, olha, eu estou comprando este bem. Não, eu estou pagando um boleto quando eu passo no cartão de crédito. Então, eu desassocio a compra do bem ou do serviço com o efetivo pagamento. Quando eu desassocio isso e diminuo a dor do pagamento, que é ver o dinheiro sair do meu bolso, isso faz com que eu tenha uma maior probabilidade a ter impulsividade. E essa impulsividade vai fazer com que nós tenhamos uma maior ansiedade financeira. Porque depois tu tens culpa, depois tu tem arrependimento, depois tu pensa, putz, eu não devia ter feito isso. Aí isso vai te gerando ansiedade, aí tu vai ficando desconfortável. Só que daí tu entra num ciclo de consumo que nós já mencionamos aqui várias vezes também. Quando você está ansioso, você quer regular a tua emoção. Como que tu busca essa regulação da emoção? Tu vai lá e compra de novo. E aí isso vira um ciclo vicioso que você não consegue sair disso nunca mais.
Nunca mais estou, obviamente, extrapolando, né? Mas existe esta construção. Então, se você está percebendo que você tem um maior risco de impulsividade, elimine o uso do cartão de crédito. Porque ele vai potencializar teu risco de apresentar ansiedade financeira, isso sem a menor sombra de dúvidas. E aí depois vai potencializar todos os problemas que a ansiedade financeira traz, que nós logo já vamos discutir. Então essa questão de cartão de crédito, dívida, impulsividade, compra compulsiva são determinantes para aumentar a ansiedade. Depois ele fala da saúde familiar. Então, assim, se tu tem familiares deprimidos, naturalmente ansiosos ou com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, geral, não específico com o dinheiro, que é um transtorno também. Quando você tem familiares com alguma doença real, ou ele traz também as questões da pandemia como um outro fator, tudo isso vai fazendo com que o teu risco de ansiedade seja amplificado em relação ao dinheiro. Porque a ansiedade financeira, ela é justamente essa percepção de que eu não tenho segurança suficiente. Eu tenho uma perspectiva de incerteza. E esta incerteza me causa ansiedade. Só que essa ansiedade, ela beira a fobia, que é o que eu já tinha falado antes. E essa fobia faz com que eu tenha dificuldade de resolver o problema. Então, se eu tenho um familiar com alguma comorbidade e eu não tenho essa segurança, como que eu vou conseguir, entre aspas, salvar esse meu familiar? Por isso que ter pessoas na família com algum problema financeiro pode aumentar teu risco de ansiedade financeira. Porque se você não percebe que está seguro, isso faz com que você tenha essa maior excitação emocional frente a essa circunstância. E por fim, os outros fatores que ele sugere ali estão relacionados com desde dificuldade de gestão do dinheiro, menor educação financeira, uso excessivo de rede social. O uso excessivo de rede social é determinante para aumentar a probabilidade de risco de apresentar ansiedade financeira. Mas, Jéssica, por quê? Porque quando tu tá muito envolvido com rede social de uma forma disfuncional, o que eu quero dizer com isso? Você fica acompanhando blogueiras que ficam só mostrando aquela vida perfeita, aquele corpo perfeito, aquele contexto de vida maravilhoso. Ou se você fica acompanhando pessoas que só ficam ostentando, é o carrão, é a viagem, é o hotel milionário, é não sei o quê, e isso não faz parte do teu contexto, das tuas condições. Se você não for uma pessoa que tenha discernimento e que você não tem essa ânsia de querer viver o que você ainda não pode pagar, isso pode te gerar maior ansiedade. E, inclusive, pode potencializar o teu consumo. Porque você quer ter aquela vida, você não se sente, entre aspas, feliz, porque você não pode ter aquelas mesmas condições. E aí, em certa medida, você tenta ir tendo aquela vida, só que você ainda não pode ter aquela vida. E aí você se ferra. Simplesmente assim. E aí gera ansiedade financeira. Então, o uso excessivo de rede social, ele vai fazer com que tu tenha maior risco de ansiedade. Inclusive porque o uso excessivo de rede social também é determinante para que você use mais o cartão de crédito, consequentemente tenha maior dívida, consequentemente tenha mais ansiedade. Então percebe como uma coisa vai puxando na outra e ao fazer essas teias, o problema pode ser amplificado. Então nós temos que ter muito cuidado com essas relações que existem entre as coisas, porque isso vai fazendo com que nós acabemos tendo dificuldades, enfrentando dificuldades e chegando na ansiedade financeira. Então, esses são os principais fatores que esse artigo resumiu, né, concatenou, digamos assim, de tudo que já tinha sido estudado sobre a ansiedade financeira e nos trouxe como, olha, se você tem essas características, cuidado, você está em risco. Que características é essa? Ser mulher, ter traço de personalidade neuroticista, ser uma pessoa
que é um tantinho mais temperamental, mais reclamona, digamos assim, que você tenha impulsividade, que você use muito cartão de crédito, que você tenha algum familiar com alguma dificuldade de saúde, que você enfrente algumas situações como pandemia ou externalidades desse tipo, e outros aspectos como o uso excessivo de rede social, a dificuldade de gerir o dinheiro, dificuldade de ter a educação financeira e saber, né, os conceitos básicos de finanças. Se você tem essas características, saiba que você tem um risco ampliado de apresentar ansiedade financeira. E qual o problema de apresentar ansiedade financeira? Por que isso é um problema? Por que eu devo me preocupar com isso? E aí ele traz 1, 2, 3, 4, 5 consequências que são desastrosas quando você tem ansiedade financeira. E a primeira delas é justamente a situação psicológica e física. Se você tem, e aí ele traz vários estudos a respeito disso, porque ele sintetiza todos os estudos, né? Se você tem ansiedade financeira, você tem uma vida psicológica pior. Se você tem uma vida psicológica pior, você também tem uma vida física pior. Porque o que ele diz é que, assim, ó, as pessoas que elas estão ansiosas financeiramente, elas procrastinam, inclusive, o cuidado com a saúde. Não faz exame, não faz exercício físico, porque ela fica sempre com a justificativa assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas eu não posso fazer isso. Só que é o rolo que dá. Aí tu não cuida da tua saúde porque tu não tem dinheiro. Só que daí, em dado momento, a tua saúde efetivamente vai gritar. E aí tu não vai ter dinheiro. E aí tu vai ter que ir pro pior caminho, que é uma dívida. E aí a bola de neve está instaurada. Então, o fato de tu já ter ansiedade financeira, ter essa preocupação prolongada com a tua situação financeira, essa fobia, isso faz com que você não cuide da tua saúde. Só que o simples fato de você não cuidar da tua saúde pode fazer com que realmente você apresente problema de saúde. E aí você não vai ter caminho para seguir, você vai pegar uma dívida e você vai ampliar a sua ansiedade financeira. Então percebe que vai virando um ciclo, né? Outras coisas que ele diz ali, né, é que o fato de ter ansiedade financeira vai fazer com que tu tenha maior risco de ansiedade geral, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e depressão. Então, isso é determinante. E isso já não é uma novidade. Os Estados Unidos mesmo têm alguns dados chocantes sobre isso, que eu já mencionei várias vezes. As pessoas que têm e apresentam ansiedade, elas atribuem as dificuldades financeiras 82% como determinante da ansiedade geral, o problema financeiro. Então, assim, realmente é indiscutível isso, né? Depressão também, amplia-se o risco de depressão, mas mais do que isso, né? Inclusive tua capacidade cognitiva. Você fica com menor capacidade de raciocínio se você está ansioso. Por quê? Lembra que eu falei no início, e essa é a importância da gente entender como o nosso cérebro funciona, que a nossa amígdala, o nosso hipocampo e a nossa ínsula, elas estão sinalizando para o nosso córtex pré-frontal medial como que está a situação. E o dorso lateral está fazendo essa intermediação entre, olha, calma, o perigo não é tão grande assim, vamos fazer uma análise. Só que desse lado eu tenho todas essas respostas extremamente fortes, dizendo assim, meu Deus, nós vamos morrer. E do outro lado, uma calma, respira e não pira. Só que se essa resposta aqui for muito mais alta, a tua ínsula disparar muito, o que vai acontecer? O teu córtex pré-frontal dorso lateral, as avaliações dele vão ser completamente suprimidas por toda esta resposta emocional. Então é como se a ameaça ela fosse muito maior e ela se colocasse sobre a tua capacidade de raciocínio e ela afogasse a tua capacidade de raciocínio. E aí você não consegue pensar. É literalmente como se o seu cérebro fosse uma ratoeira em que o teu córtex pré-frontal ele foi preso pela ratoeira. Acabou. Tu não pensa. E se tu não pensa, tu não toma boas decisões, tu te torna uma pessoa mais imediatista. E aí tu retroalimenta o processo.
Além disso, eles mostram também, né, uma dificuldade de regular as emoções. Se eu tenho uma ansiedade financeira, olha o que acontece, isso é muito normal. Eu tô com ansiedade financeira, eu tô com preocupação em relação à minha situação, não consigo pagar minhas contas, já tenho uma resposta a estresse financeiro, porque o estresse financeiro, ele é visto como uma consequência da ansiedade financeira, que é aquela preocupação com a conta que eu tenho que pagar hoje. Então, o estresse, ele tende a ser curto e específico com uma coisa, só que se eu tenho ansiedade, a ansiedade faz com que toda hora eu tenha um estresse, né? Uma resposta de estresse financeiro. E aí, o que acontece é que no momento que eu tenho essa preocupação, né? Eu não vou conseguir pagar essa conta, o que acontece? Eu não consigo mais regular a minha emoção. Eu tenho uma dificuldade de regular a minha emoção. Porque alguém que vai me dizer assim, olha, calma, respira, vai estar tudo certo. Tu tem que dar um passo de cada vez. Tu tem que olhar o problema e buscar a resolução. Tu vai olhar assim, pra ti é muito fácil dizer isso que tá aí com a vida resolvida. E eu que tô cheia de problema aqui? E eu que não tenho dinheiro pra pagar minhas contas? E eu que papapá? Tu fala isso porque pra ti é fácil. E aí que mora o perigo. Porque aí você não consegue regular a sua emoção. Porque aí, ao invés de voltar para a homeostase e baixar essa ansiedade disfuncional, você amplifica essa ansiedade disfuncional. E aí você não consegue discernir o que fazer. Você entra em um estado de colapso emocional e, consequentemente, com colapso comportamental. Você não consegue ver os passos a serem feitos para a resolução do problema. Vira um caos. Percebe se você não entra nisso. Reflete se você não está nessa condição. Para e pensa. Tá acordado? Tá comigo ainda? Volta. O quanto você não dá esse tipo de resposta. O quanto você, diante de uma pessoa que tenta te trazer alguma solução, olha para essa pessoa e diz assim: tu não sabe o que acontece na minha vida de verdade. Tu não sabe os perrengues que eu passo. Não vem aqui querer me dizer o que eu faço, porque na minha vida tudo é terrível. Quantas vezes você não fez isso? E o quanto a manutenção dessas respostas não está piorando a tua condição. Então é bem complicado, assim, né? A ansiedade, ela realmente exacerba. Será que essa palavra tá certa? Acho que tá. Ela vai ampliar, vamos deixar assim. Ela vai ampliar essa tua dificuldade de regulação emocional. Outras coisas que ele coloca, né? Sofrimento emocional, obviamente, ligado a essa dificuldade de regular as emoções. Baixa percepção de autoeficácia. Menor desempenho acadêmico. Menor atenção aos exames médicos, que eu já tinha dito antes. E um sentimento de desamparo financeiro. Tipo assim, nada pode resolver a minha situação. Eu tô num caos e é esse o caos que é o normal eu viver. Então esse é o primeiro aspecto, assim. A ansiedade financeira vai fazer com que tu tenha uma pior saúde emocional. Ponto. O segundo aspecto que ele traz é a relação social. Se tu tem muita ansiedade financeira, tu tem uma maior tensão relacional. Tem mais conflito dentro da família, tem mais briga, tem mais apontamento, no sentido assim, viu? Eu te disse que não era pra fazer isso. E às vezes é uma coisa ridícula, sei lá, assim, quebrou um copo. Meu Deus, olha o que tu tá fazendo, seu boca aberta. Calma. Só quebrou um copo. Relaxa. Respira e não pira. Só que a ansiedade financeira, ela faz com que o teu filtro das situações, ela fique como se tudo fosse terrível. E aí a tua resposta, ela é piorada. Tu avalia e tu te relaciona com as pessoas de uma forma responsiva, assim, reativa. Relacionamento com o filho, tu vai ser mais agressivo com teu filho. Há coisas que talvez não façam o menor sentido. Por quê? Porque tu tem ansiedade financeira. Um outro aspecto em relação a não familiar, né, mas as relações mais externas. Como existe um constrangimento diante da situação, essa pessoa ela vai fugir um pouco mais das relações sociais. E, obviamente, ela não vai poder
fazer tudo que os amigos fazem, por exemplo. Os amigos saem, fazem festa, fazem isso, fazem aquilo, essa pessoa não vai conseguir fazer isso, porque ela não tem dinheiro para fazer aquilo ali. Então ela começa a se retrair. O que não é errado do ponto de vista de não gastar dinheiro com o que tu não pode. Só que o que a gente tem que cuidar? Tu também não pode te isolar, porque o isolamento vai fazer com que tu piore do ponto de vista de saúde mental. Então, um caminho alternativo aqui é tu ser transparente com os amigos e dizer, olha, seguinte, eu tô ferrado e eu preciso resolver minha vida. Então, ao invés de nós irmos num restaurante que custa 22x, sei lá quanto custa, vamos comprar as coisas e vamos fazer em casa comida. Eu fazia isso. Nossa, a gente fazia muito isso. Fazia cachorro-quente, que era bem barato. Dava R$2 por pessoa. Fazendo cachorro-quente em casa. Tem que achar soluções funcionais, entendeu? E tem outras pessoas que nem vão ter uma necessidade de relacionamento tão grande assim, tipo amigo e tal. Mas tem que ter vínculo afetivo forte. Essa é uma das soluções. Então, o relacionamento social é um ponto que pode ser afetado quando se fala de ansiedade financeira. Bem-estar financeiro e comportamento financeiro. Isso é indiscutível. Se tu tem ansiedade financeira, tu tem menor bem-estar. O que significa menor bem-estar? Tu não tem segurança e nem liberdade. Não tem segurança financeira e nem liberdade financeira. Tu tá preso à situação que te é apresentada. Tu tem menor nível de poupança, tu não consegue gerir teu dinheiro de forma adequada, tu não consegue construir uma visão futura mínima que seja, porque tu pensa assim, como é que eu vou planejar o que eu vou fazer daqui a um mês se eu não consigo nem pagar a conta hoje? Tá doido? E aí, tu sempre tá matando o leão do dia e nunca fazendo o que precisa ser feito. No livro Escassez, ele retrata isso da seguinte forma. Você passa só resolvendo coisas que são urgentes. O pagamento da conta hoje. Mas você não faz aquilo que é prioridade, que era construir um plano para que você deixe de viver na urgência e viva realmente fazendo o que é prioridade. Que é estruturar a coisa para que ela melhore. Portanto, uma pessoa que tem ansiedade financeira, ela vive no que é urgente e não o que seria prioridade para resolver o problema. É uma resposta bem forte. Insegurança e dificuldade no trabalho. A pessoa não consegue ter uma produtividade porque ela está sempre pensando. E aí, obviamente, maior dívida e maior uso do cartão de crédito. Então, bem-estar financeiro e comportamento financeiro ficam prejudicados. E a questão do trabalho é muito evidente, e aí ele subdivide um tópico específico para trabalho, dizendo que a ansiedade financeira reduz satisfação no trabalho, reduz comprometimento e reduz interesse. Tem ideia do que representa isso? Eu tenho menor comprometimento, eu tenho menor interesse, eu tenho menor satisfação. Ou seja, eu tenho menor produtividade. Ou seja, a minha possibilidade de aumentar minha renda é ínfima. Porque eu não estou me comprometendo, eu não estou tendo interesse e eu não estou tendo satisfação no trabalho. Então, o simples fato de tu ter ansiedade financeira faz com que você, no seu trabalho, se comprometa menos. Porque a tua preocupação está na urgência, que é pagar as contas. Tu não tá preocupado no que tu pode desenvolver de novo, de interessante, para contribuir no trabalho. E aí você só faz o que é urgente, também no trabalho. Aí é aquele funcionário que chega na hora, faz o que tem que fazer e vai embora. Chega na hora, faz o que tem que fazer e vai embora. Ele não busca, ele não estuda, ele não se destaca. E aí, o risco fica muito ampliado. Tu percebe que as coisas elas vão se enrolando. E aí a ansiedade financeira, em resumo, ela vai fazer com que a tua saúde psicológica fique pior, a tua saúde física fique pior, teu relacionamento com as pessoas fique pior, teu bem-estar financeiro e o teu comportamento financeiro fique pior, e o teu desempenho no trabalho fica pior. Piorando tudo isso, eu pioro a minha condição financeira. Piorando a minha condição financeira, eu amplifico a minha ansiedade financeira. Amplificando a minha ansiedade financeira, eu retroalimento todos esses problemas.
E aí eu viro uma bola de neve que eu não saio mais. Mas, Jéssica, pelo amor de Deus, Jéssica, como que eu saio disso? Eu não consigo sair. Bom, primeiro, respira e não pira. É só a vida acontecendo. Todos nós passamos por dificuldades, seja ela com dinheiro, seja ela em qualquer outra área da nossa vida. Às vezes a gente entra numa ilusão, assim, né, de meu Deus, a minha vida que é um caos. Todo mundo passa por dificuldade. Só que, como diz o Kahneman, nada é tão importante quanto você está pensando sobre aquilo. Vou falar mais uma vez. Nada é tão importante Não, troquei o quando com quanto. Nada é tão importante quanto quando você está pensando sobre aquilo. O que ele quer dizer com isso? Que sempre que nós estamos pensando sobre alguma coisa, aquilo parece gigante. Mas, na verdade, é a minha atenção que está direcionada para aquilo. Se a minha atenção não estivesse direcionada para aquilo, aquilo não era tão relevante. Então, tu sempre vai fazer uma avaliação distorcida sobre a importância daquilo. E aí aquilo vai se tornar um grande problema. Então, a primeira coisa é, respira. Todo mundo passa por problema. E tu também vai passar. E a gente precisa olhar para isso de forma mais realista, tá? E aí, quais são as soluções que o artigo traz? Ele não traz uma vasta discussão sobre as soluções, mas ele traz 6 direcionamentos. O primeiro deles é estratégias de enfrentamento autoimpostas ou autodeterminadas. É o que eu faço por mim mesmo. E uma das coisas que ele sugere, que alguns estudos avaliaram, é desde o tipo assim, de ler livro, conversar com as pessoas e ser transparente em dizer assim, olha, eu tô com essa dificuldade, o que tu acha? Como que a gente pode avaliar? Porque quando tu tá envolto no problema e tá dando muita atenção pro problema, tu amplifica esse problema. Se tu pega uma visão de fora, de uma pessoa que não tá envolvida emocionalmente no problema, ela vai conseguir ter um maior discernimento para dizer assim, não, calma, vamos por aqui, vamos por ali. Então, isso é uma coisa que ele fala. Tempo de qualidade com famílias, com pessoas as quais tu tem realmente confiança, porque isso vai fazer com que a tua regulação emocional melhore. Então, do ponto de vista de estratégias de enfrentamento autoimpostas, ele dá essas 3 sugestões. Ler livros, buscar conhecimento, autoconhecimento, conversar com as outras pessoas e ter tempo de qualidade com a tua família. Parece? E aí é muito interessante, né, que a pessoa que não entendeu nada sobre a importância de comportamento financeiro vai pensar assim, nossa, as soluções vão ser fazer um fluxo de caixa, isso. Não, olha qual é a primeira solução. Ler, conversar e ter tempo de qualidade para baixar a ansiedade financeira. É muito mais do que número, gente. Se você não entender que é mais que número, é difícil tu sair do contexto. Você tem que entender que é mais do que número. E aqui tá a prova. A primeira solução nada tem a ver com número. A segunda solução, ele não traz uma discussão também, e eu não li o artigo na íntegra, o artigo que ele referencia, mas ele diz que é ter uma questão de espiritualidade, mas não necessariamente essa questão de que eu preciso ter uma religião, mas eu preciso exercitar reflexões, sabe? Essa coisa de refletir sobre o que é importante, sobre os valores, essa questão assim de espiritualidade relacionada com reflexão. Que vida eu quero, né? Do ponto de vista filosófico até. O terceiro, aí sim entra a questão financeira, né? Aumentar a tua capacidade financeira. O que significa essa capacidade financeira? É aumentar a tua capacidade de gerir o teu dinheiro, de cuidar do teu dinheiro, de ter conhecimento e saber como gerenciar, de segregar e ir fazendo resoluções pontuais. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Criar um circuito lógico de enfrentamento do problema. Então, esse é o terceiro que ele traz. O quarto, apoio social e vínculos afetivos fortes.
fortalecendo o que ele já havia dito no primeiro. Porque justamente isso é um dos principais fatores que ajuda na regulação emocional. Então, você precisa ter com quem conversar. Se você guardar todo esse problema só pra você, daqui a pouco tu explode. Você precisa ter com quem conversar. Mas, Jéssica, não tem ninguém, então escreve. Mas bota isso pra fora. Não deixa guardado dentro de ti. Porque isso vai te fazer mal. Quinto, procurar um profissional. E aí a sugestão que ele faz e a referência que ele dá é justamente de buscar um profissional que trabalhe com essa questão integrada de terapia financeira com planejamento financeiro. E aí ele sugere ali todo um protocolo, que agora eu olhei o horário ali e já falei demais. Eu vou trazer essa discussão sobre terapia financeira e o que né, nós temos hoje em dia de direcionamento sobre isso. Não vai dar tempo de nós discutirmos a fundo aqui esses resultados desse artigo, mas ele trabalha muito com a questão de terapia financeira vinculada a valores das pessoas e qual é o meu valor e no sentido do que é prioridade para mim e a construção de um objetivo. E sempre mapeando pensamento automático para deixar que a pessoa não distorça a situação. Então, terapia financeira, a busca de um profissional é o quinto. E o sexto, que parece um tanto estranho, mas que faz sentido no contexto que ele diz, é treinar a proficiência numa língua. Tanto para que tu exercite tua capacidade cognitiva, quanto, dependendo, e aí ele dá um exemplo de um estudo feito com imigrantes, que o fato de se tornar mais proficiente te torna mais capaz e mais integrado naquele meio. E aí ele dá essa sexta sugestão. Então essas seriam as soluções que o artigo traz de resoluções para diminuir a ansiedade financeira e ir quebrando com esse ciclo. Jéssica, qual é o meu primeiro passo? O que tu acha que eu devo fazer? Começar com essa questão de conversar com as pessoas, de expor o que está acontecendo, de realmente refletir sobre isso, e aí começando a mapear ponto por ponto. Qual é o mínimo que eu consigo fazer hoje? Que isso é uma das perguntas dentro da terapia financeira. Qual é o mínimo que eu consigo fazer hoje? Bom, então é por aqui que eu vou começar. Ah, mas e aquilo ali? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer hoje? Esse é meu foco. Que é uma coisa que eu já discuti no episódio que eu falei sobre as bagunças mentais, né? Os pensamentos rápidos. Aquela bagunça total. Então, é por aí que tu deve começar. Tá certo? Espero que tenha clareado, espero que você tenha entendido aí os caminhos para diminuir a sua ansiedade financeira e que esse episódio tenha sido de grande valia para você, assim como foi para mim. Sempre gosto de trazer esses assuntos porque serve para refletir, serve pra gente dar aquela sacudida e dizer assim, opa, o que eu tô fazendo na minha vida? Bora resolver, porque ficar amargurando esses problemas, como os antecedentes sinalizados nesse artigo nos mostraram, só vai fazer com que piore a situação e eu entre dentro desse ciclo. Então tá na hora de mudar esse contexto. Espero que agora no final do ano você perceba isso e volte a mudar este contexto. Se esse conteúdo foi útil para você, você saiu daqui com boas reflexões, te convido a compartilhar, que também pode ser útil para as outras pessoas. Meu muito obrigada e até a próxima.